Oi pessoal, boa tarde. Eu quero gravar um vídeo hoje, tentar fazer um vídeo um pouco mais completo aí, para explicar o que é educação domiciliar. Eu listei aqui 7 etapas para que a gente possa conversar, né? O que é educação domiciliar, quais são os primeiros passos, qual é o ponto crítico no que eu creio, o material didático, a prática em si e a questão da comunidade, tá bom? Então eu vou estar tentando desenvolver cada tópico desse daqui, e toda vez que alguém me perguntar um pouco mais sobre o que é educação domiciliar, como funciona, e quando a pessoa pede um pouco mais de detalhes, estarei encaminhando esse vídeo aqui. Espero que ele fique de forma didática, bem claro, bem simples, e vocês consigam de fato entender o que é educação domiciliar, tá bom? Quando a gente fala sobre educação domiciliar, sobre homeschooling, a gente está falando necessariamente em assumir de forma responsável a educação dos nossos filhos, tá bom? Então, essa educação que a gente fala para assumir é uma educação formal, ou seja, os filhos eles não vão para a escola, tá? Então, a criança ela vai ser educada em casa pelos pais ou por algum tutor ou por algum professor que vocês contratarem, tá? Isso é possível, eu acho que muitas famílias têm feito isso, mas o grande objetivo da educação domiciliar é que o currículo, a rédea, o controle dos rumos esteja na mão dos pais, tá bom? Então educar em casa é basicamente isso, são os papais assumindo essa responsabilidade, são os papais de fato abraçando isso e falando, olha, essa é uma responsabilidade minha, mesmo que em algum momento eu precise de ajuda em alguma matéria, eu estou aqui assumindo a responsabilidade, eu estou aqui como guia do currículo, eu sei quais são os caminhos, eu sei para onde o meu filho está indo. Então, educar em casa é basicamente isso. Não é, eu estou ensinando meu filho a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso também faz parte da educação dos nossos filhos. Mas quando estamos falando especificamente de homeschooling, estamos falando de educação formal. No Brasil, isso é dos 4 aos 17 anos, que é aquele trecho compulsório, obrigatório. Ou seja, é educação infantil, fundamental e ensino médio. Existem famílias que fazem só parte disso. Então, existem famílias que fazem educação domiciliar só no ensino infantil. Existem famílias que fazem educação domiciliar só no ensino fundamental. Existem famílias que fazem educação domiciliar só no ensino médio, porque só descobriram a educação domiciliar no ensino médio. E existem famílias que fazem educação domiciliar por todo o curso, por todos os períodos, né, do ensino infantil, fundamental e médio. Tá bom? Então, educar em casa é necessariamente assumir a responsabilidade pela questão formal dos nossos filhos. Esse é um primeiro tópico extremamente importante, porque muitas vezes a gente ouve falar sobre a educação domiciliar, a gente acha, estou educando meus filhos em casa, né? A educação vem de casa, isso é um ditado muito comum, que é bastante falado, mas estamos falando aqui em educação formal, tá? As crianças, elas não vão para a escola. Abrindo aqui um parênteses, é importante a gente ressaltar que existem muitas famílias preocupadas com a educação que não podem fazer educação domiciliar. E essas famílias, muitas vezes, elas fazem um negócio chamado after schooling. Então a criança ela vai para a escola, isso seria uma ramificação do homeschooling, né? Onde a criança ela vai para a escola, mas os pais fazem um acompanhamento um pouco mais de perto da criança, né? Fazendo parte de app, olhando o material diariamente, muitas vezes usando inclusive materiais complementares para complementar aquilo que a criança está aprendendo na escola. Isso é chamado de after schooling, tá? Então existem muitas famílias preocupadas fazendo isso. E eu digo para vocês que às vezes essas famílias elas se dedicam muito mais do que famílias que fazem educação domiciliar, porque fazer o after schooling exige um pouco mais de organização, exige um pouco mais de trabalho, porque tu não está determinando os rumos, então os rumos quem está determinando é a escola, e você muitas vezes tem que entender o que está acontecendo lá para conseguir organizar, equalizar, saber que você não pode ficar toda hora criticando o que a escola está fazendo, mas vai precisar ficar guiando os seus filhos. Então, assim, é um trabalho bem que exige bastante cuidado e muitas vezes é mais difícil em termos de detalhes do que o homeschooling em si. Então, o homeschooling acaba sendo exaustivo, cansativo, porque acaba dependendo muito da gente, né, dos pais. Mas depois que as coisas entram na rotina, eu acho que o processo se torna muito tranquilo e o nosso dia a dia acaba ficando envolto disso, né? O nosso dia a dia é isso. Então esse primeiro ponto é, o que é homeschooling? É exatamente a família assumir a responsabilidade integral pela educação formal
de nossos filhos, né, de seus filhos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Quais são os primeiros passos que a família precisa dar depois que ela fala assim, olha, eu assumi a educação dos meus filhos, tá? E eu gostaria agora de saber o que eu faço. Eu quero de fato educar em casa, tá bom? Meu filho está na escola ainda, ou meu filho nunca foi para a escola. E antes de tirar da escola eu quero saber o que eu preciso fazer, tá bom? Primeira coisa que eu acho que a família tem que ter em mente é que ela precisa ser uma família leitora, uma família que estuda, né? Nesse ponto específico, o papai e a mamãe, eles precisam querer aprender mais e mais. Eles precisam querer estudar. Eles precisam ter uma vida de leitura. Uma família que diz, eu vou assumir a responsabilidade integral pelos meus filhos, mas ela não começa a se desenvolver em termos de literatura, de leitura, de cursos para se autoeducar, para se capacitar, ela vai enfrentar sérios problemas e ela não vai conseguir prosseguir com a educação domiciliar. O máximo que ela vai conseguir fazer, se ela tiver recursos financeiros, é contratar alguém para assumir essa responsabilidade. Mas aí teremos um problema. Qual é o problema? Essa família, ela não vai ter as rédeas da educação. Ela vai simplesmente falar, estou educando em casa, estou pagando alguém, mas ela não sabe quais são os rumos. Tá? Então, o primeiro passo que a família que decide de fato educar em casa é ela ser uma família que quer se capacitar, quer aprender, quer estudar, é uma família que quer ler. Isso é extremamente importante. Parece besteira eu falar sobre isso, né? Mas é uma coisa tradicional, todo mundo está lendo, toda família que começa a educar em casa está lendo, está estudando, está fazendo curso, mas infelizmente nos anos que nós temos caminhado, essa é uma das realidades mais difíceis que a gente vai encontrar. Tá? As famílias, de forma geral, elas não dão valor para a sua autoeducação, para a sua capacitação, não são famílias que leem, não são famílias que querem comprar livros. Eu já ouvi isso muitas vezes, isso é muitas vezes lamentável. Então nós precisamos tentar, de uma forma muito responsável, assumir isso para nós e falar, olha, eu sei que essa é uma etapa importante, eu sei que isso é importante porque eu sou a pessoa que estou assumindo a responsabilidade pela educação dos meus filhos e começa de fato a educar os seus filhos pelo conhecimento que vocês estão adquirindo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o celular para carregar. Então, Então, assim, é importante a gente dar atenção a essa etapa. A segunda etapa extremamente importante é eu ter um material. Tá? Então, eu ter um material, eu conhecer esse material, saber planejar esse material, saber montar planos de aula sobre esse material. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre material no ponto 5, mas é importante aqui vocês entenderem que vocês precisam ter um material. Tá? Vocês vão precisar seguir, a gente não pode no Brasil fazer unschooling, desapego total a currículo, é fazer as coisas do jeito que eu quero. Tá? Isso foi considerado inconstitucional. Então, é importante vocês entenderem que a família que decide educar em casa, ela precisa ter um currículo, tá? Ela precisa ter um material. Isso é extremamente importante e vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? Então a segunda etapa que eu digo para vocês é tenham um material. Tenham um material para que vocês possam seguir. Esse material vai facilitar muito a vida de vocês. Tá bom? Uma terceira etapa que vocês estarão seguindo, ou seja, eu comecei a me capacitar, me educar, eu já sei que eu tenho que ter um material, eu já escolhi qual é o material, eu preciso começar a dar aula. Vou fazer essa etapa dos primeiros passos só em 3 etapas, tá? Então, eu comecei a me autoeducar, eu comprei um material e eu começo de fato a dar aula. Eu preciso dar aula. Por quê? O processo de colocar em prática aquilo que eu decidi fazer vai me aperfeiçoar, vai me apresentar problemas, e eu vou estar corrigindo esses problemas e estarei dia após dia corrigindo esses rumos até que eu de fato tenha uma educação organizada, estruturada, tá bom? Então esses são os primeiros 3 passos que eu acho que são extremamente necessários que a família cuide, que a família cultive, que a família de fato coloque em prática, que farão muita diferença na casa de vocês, no lar de vocês, tá bom? Qual é o terceiro ponto aqui desse processo de começar a me ambientalizar com a educação domiciliar, que eu coloco como um processo crítico, tá bom? Da educação domiciliar. Rotina. Talvez rotina seja o maior gargalo, a rotina seja o maior desafio que a família educadora vai encontrar, tá bom? Talvez rotina
seja um dos pontos mais negligenciados também pela família. Além de material, além de autocapacitação, a rotina no lar, ela é negligenciada. Mas quando a gente tem uma rotina mais organizada, e eu não digo nem cumprimento de horário, eu acordarei às 6 da manhã, às 6h30 tomarei café, às 7 horas chamarei. Eu nem digo essa questão mais engessada, mas ter uma rotina de saber o que precisa ser feito de manhã, o que será feito de tarde, o que será feito de noite. Mesmo que isso não tenha horários cravados, fará muita diferença para vocês. Porque quando eu falo que eu entrarei com um bloco de ensino aqui, eu já tenho uma rotina organizada, aquele bloco de ensino entra facilmente na minha rotina. Agora, quando eu não tenho uma rotina de estudo, eu não tenho uma rotina, e aqui eu estou falando de estudo pessoal, leitura pessoal, eu não tenho uma rotina alimentar, eu não tenho uma rotina de atividade física, eu não tenho uma rotina para nada, nem devocional, nem teológica, eu terei problemas. E aí a gente entra com realmente um ponto crítico. A nossa rotina, ela é um ponto crítico na educação domiciliar. A nossa rotina, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser melhorada, até que o processo de fato flua e ele seja automático, ele não seja mais um estresse para a vida de vocês. Então eu coloco que a nossa rotina, ela é um ponto crítico. É a rotina que vai viabilizar ou não vai viabilizar a educação na casa de vocês. Se vocês não tiverem nenhum tipo de organização de rotina, vocês não tiverem nenhum tipo de planejamento, vocês não tiverem nenhum tipo de foco em estruturar essa base para que de fato a educação domiciliar aconteça, vocês terão sérias dificuldades de fato educarem um filho de vocês em casa. Podem até conseguir fazer isso por um período, mas vai ser tão estressante e desgastante que a coisa não vai andar. Então fiquem atentos a esse tópico, tá? Existe um ponto crítico chamado rotina, tá bom? Então, assim, quando vocês têm um currículo estruturado, vocês vão ter, por exemplo, uma semana ali de escape, onde vocês podem ficar doentes, onde vocês podem, muitas vezes, tirar uma folga, onde vocês podem avaliar o planejamento de vocês, porque existe isso pré-planejado, tá? Todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai, em algum momento, precisar desse escape. Nossos filhos, por exemplo, eles são muito agitados. E na Educalar a gente tem uma sugestão entre cada aula ter um intervalo. Então eu tenho uma aula de meia hora, eu tenho um intervalo de 5 minutos. Nesses 5 minutos eu deixo as crianças correr, beber água, pular, andar de bicicleta. Deu 5 minutos, volto a estudar. Ou seja, a gente tem um escape de 5 minutos entre cada aula. Então eu tenho uma aula, um escape, uma aula, um escape, uma aula, um escape. E aulas curtas. Tá bom? Então vocês precisam ter esse norte muito bem definido, vocês têm que testar isso na casa de vocês e saber, principalmente as mamães, que vocês não são de ferro, e se vocês não se organizarem para que a rotina de vocês aconteça de forma estruturada, vocês estarão muito desgastadas, muito cansadas, e eu falo isso com propriedade, tá bom? Alguém que lida com muita gente, e eu digo para vocês, tenham cuidado, porque senão a rotina de vocês vai inviabilizar o processo. Vocês vão começar, vão caminhar por um período e depois a coisa não anda. Então tenham cuidado com isso. Quarto ponto que eu quero falar com vocês agora é com relação à crença, no que eu creio. Quem acompanha Educalar há mais tempo, nesse mês de março nós faremos 7 anos de Educalar. Tá? Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que uma das coisas que nós temos mais estruturadas desde o começo do Educalar é no que nós cremos. Então a gente tem escrito no que a gente crê. Entra lá no site educalar.com.br, vai lá no rodapé e procura no que cremos. Você vai ver no que a gente crê. E você vai entender por que a gente deve definir no que a gente crê e por que é importante. A gente colocou até um vídeo no YouTube falando do Estatuto Familiar, que lá no Estatuto Familiar a gente está dizendo o que a gente crê, o que a minha família crê, o que a sua família crê, porque é a partir dessa crença que eu comprarei materiais. A partir dessa crença que eu determinarei o planejamento. A partir dessa crença que a educação dos meus filhos acontecerá. Pode ser uma educação a partir de virtudes bíblicas, pode ser uma educação centrada no homem, no conhecimento, na educação técnica, né? Então, assim, a gente até tem isso aí, livros falando sobre o arete e sobre a questão do technique, né? Ou seja, eu foco a educação na questão técnica ou eu foco a educação na questão das virtudes.
Então é importante a gente entender sobre isso, saber no que de fato eu acredito, para que quando eu estiver selecionando materiais, selecionando pessoas para seguir, estarei seguindo pessoas que estão dentro da visão da minha crença, daquilo que eu acho fundamental. Porque não adianta vocês dedicarem muito tempo para português, para matemática, para geografia, para história, quando vocês estão utilizando um material, por exemplo, que tem um foco humanista. Eu comprei um material lá, X, mas ele é simplesmente humanista, ele não tem nenhum foco em virtudes. Ou, muitas vezes, vocês até têm um material bom, mas não tem nenhum trabalho, nenhuma matéria pensando em outras coisas além de português e matemática. Ou eu não consigo e eu não tenho capacidade, por exemplo, em utilizar um texto bíblico para ensinar algo que a matéria de português está me exigindo hoje. Então tenham cuidado, conheçam de fato no que vocês creem. Um exercício muito bom para vocês fazerem aqui é vocês entrarem no nosso canal do YouTube, youtube.com/educalar, e procurar lá Estatuto Familiar. Escrevam o Estatuto da Família de vocês e coloquem na geladeira. Tá bom? Escrevam, olha, eu acredito nisso, naquilo, tá bom? Coloquem na geladeira e sigam aquilo ali. Façam aquilo ali ser o mapa da casa de vocês, aquilo ali ser, de fato, o que acontece, tá bom? Porque não adianta simplesmente eu ter um texto e não ter prática. Eu preciso viver aquilo ali. Então entendam o que é o Estatuto Familiar, pratiquem isso, porque isso vai dar segurança para vocês, tá bom? Então, esse é o nosso quarto ponto no que eu creio. É isso que vai determinar todos os rumos de vocês. Todos. Às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, tá bom? A gente sai comprando material. Na semana passada tinha uma mãe da nossa comunidade que falou: poxa, Emerson, estava olhando aqui no portal, acabei comprando material de fora.